Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Sociologia do Direito. Na primeira aula, nós tentamos demonstrar que a existência, a validade e a eficácia do direito têm vinculação, respectivamente, com a teoria, com a filosofia e com a sociologia do direito. Mas antes de nós entrarmos na análise de cada um dos grandes pensadores que contribuíram para uma certa formação da sociologia e da sociologia do direito em particular, eu gostaria de, na aula de hoje, conversar um pouquinho sobre os antecedentes históricos que levaram à formação e ao surgimento do chamado positivismo sociológico. Num primeiro momento, as construções teóricas que procuravam explicar o surgimento do direito eram vinculados a uma ideia atinente à própria natureza, né? O chamado direito natural, que era um modo de manifestação do direito, mas que já estaria impregnado na natureza mesma das coisas. Nesse sentido, os gregos, por exemplo, entendiam que a natureza era uma existência muito bem organizada, né? Onde os seres humanos viviam e, por viverem ali, tentavam conhecer aquela realidade. Realidade essa que era submetida a uma ordem que se sobrepunha, que se impunha, que se estabelecia relativamente a todos os seres. Seres que, para os gregos, eram divididos entre seres animados e inanimados. Mas essas regras estabelecidas na natureza, estabelecidas na natureza mesma das coisas, eram regras invariáveis, regras não escritas, como é óbvio, e existentes nesse mundo habitado pelos seres humanos. E aos seres humanos não restava nenhuma outra nenhum outro possível comportamento que não o de acatar essas normas estabelecidas no âmbito natural. O fundamento dessa ordem jurídica justnaturalista e cosmológica, né, vinculada à própria perfeição do cosmos, era justamente a justiça e a razão. Né? Nesse sentido, o direito natural era um direito anterior ao direito escrito, que quando existia em alguma das cidades-estados gregas, era considerado um direito inferior ao direito natural, uma tentativa de copiá-lo, de restabelecê-lo, mas sempre imperfeita, dada a imperfeição do homem na comparação com a perfeição da natureza. Né? E esse direito positivo, então, ele estava, na visão dos gregos, subordinado aos interesses que aquela dada sociedade tinha relativamente a determinados assuntos, e por isso a perfeição do direito natural acabava sendo corrompida, acabava sendo mal expressa, né, mal reproduzida no direito positivo, nas regras escritas eventualmente existentes. E por isso, justamente, esse direito escrito, esse direito positivo, era considerado um direito imperfeito. E por que imperfeito? Passível de modificações. Então, o influxo da sociedade não só servia para construir o direito positivo como uma cópia mal realizada do direito natural, como também podia impulsionar, dar origem, dar start, né, dar início a um processo de mudança desse direito positivo. Uma mudança que podia tanto tender a uma melhoria daquele texto realizado numa primeira oportunidade e imperfeito, como uma mudança que visasse atender, por exemplo, os interesses tirânicos de um certo grupo ou de uma certa pessoa e que, por isso mesmo, representava, em comparação com o direito natural, com o direito expresso e gravado na natureza, uma piora ainda maior, né, quando comparado com o direito escrito que estava sendo substituído
com esse novo direito. Então, esse novo direito ainda conseguia piorar a situação. Agora, de toda sorte, o que é importante frisar é que a natureza, com as suas leis e os seus limites, acabava se impondo aos seres humanos. Então, mais cedo ou mais tarde, havia uma tendência, na visão dos gregos, de que o direito positivo, quando existisse, volto a dizer, nem todas as cidades tinham um direito escrito, mas quando existisse, pudesse se aproximar, ou tendesse a se aproximar desse direito natural, mas sempre de forma imperfeita, de forma inacabada, de forma mal elaborada, né? Os romanos tiveram, como é óbvio, uma relação com o direito um tanto quanto diferenciada, e não me interessa aqui, nesse curso, tratar a evolução muito pragmática que os romanos foram estabelecendo nos diversos assim, nas diversas fases da sua elaboração. Se você tiver curiosidade, eu sugiro que você procure na playlist a primeira aula do curso de Direito Internacional Privado ou a primeira aula do curso de Direito Internacional Público, porque as duas tratam desse período, embora com enfoques diferentes e complementares, né? Procurando extrair desse período os fatos que comprometeram a evolução das circunstâncias e levaram, alguns séculos mais tarde, ao surgimento, quer do direito internacional privado, quer do direito internacional público. Tá? Agora, passado esse período do Império Romano, com a queda do Império Romano do Ocidente, nós assistimos ao surgimento do chamado período medieval, da era medieval, da Idade Média, né? E o medievo foi caracterizado por uma enorme influência da religião, sobretudo da estruturação católica apostólica romana na vida em sociedade. Havia ali um pluralismo, né? Uma pluralidade de normas sendo aplicadas na mesma localidade, porque o Sacro Império Romano Germânico tinha a intenção de se apresentar, muito embora tivesse muita dificuldade em muitos momentos da Idade Média para sustentar essa função, mas ele se apresentava ao menos como o império sucessor do Império Romano, aquele que dava continuidade a uma certa uniformidade que graçou na Europa por muitos e muitos séculos. Agora, naquele momento, então, esse pluralismo que era caracterizado pela incidência das regras do Sacro Império Romano Germânico, convivia com um conjunto de regras, normas estabelecidas pela Igreja Católica Apostólica Romana. O papado era extremamente influente e havia muitas vezes, inclusive, a depender muito das características pessoais dos ocupantes do trono imperial e do trono papal, uma sobreposição do papado relativamente ao imperador. Mas, além dessas duas ordens, tendencialmente mais gerais e aplicadas à totalidade dos povos que viviam naquela região, naquele período histórico, nós assistimos a uma circunstância de haver uma vinculação também dos cidadãos, das pessoas que viveram naquela época, às regras e às estruturas locais. Os diversos feudos, as diversas regiões comandadas por senhores feudais obedeciam a normas razoavelmente parecidas, mas também diferentes em muitos aspectos relativamente às normas de outras regiões. Isso vai ter um impacto muito grande no surgimento do direito internacional privado, na sua construção originária, e também vai contribuir, mas aí do ponto de vista político, para o surgimento do Estado moderno. Mas lá nas aulas de Direito Internacional, nas outras playlists, você tem acesso a essas informações na aula 1 de cada um dos dois cursos,
como eu já mencionei. Bom, agora, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da organização jurídica, esse período medieval também é caracterizado por uma construção justnaturalista. No entanto, é uma construção justnaturalista que perde o seu caráter cosmológico e adquire um caráter teológico. Né? É caracterizado o direito natural, então, como a gravação na natureza da vontade de Deus. Deus estabeleceu o direito natural por meio da sua vontade e ele revela aos homens, revela aos cidadãos esse direito a partir do momento que ele entende conveniente fazer essa revelação. Os seres humanos, os homens, são moldados à imagem e semelhança de Deus, são considerados imortais, né, apesar da mortalidade do corpo físico, e acedem ao conteúdo do direito na medida da vontade de Deus de revelar parte desse direito. No entanto, esse direito que é revelado aos poucos, que é mostrado ao homem aos poucos, é imutável, estável, permanente. Né? E ele é dotado dessas características de imutabilidade, de estabilidade, de permanência, justamente porque ele se identifica com a vontade de Deus. Né? E como Deus é a sustentação de todas as coisas na ordem medieval, é a razão de ser da nossa existência no mundo, é a razão de ser do próprio mundo, então, essa vontade se caracteriza por uma vontade estável, permanente, imutável, como a gente viu, e, nesse sentido, o direito, que é fruto dessa vontade, é dotado das mesmas características. O que vai diferenciar e vai justificar as mudanças que o direito sofre na prática, na vivência humana, é justamente essa ideia da revelação divina. Da revelação divina que aconteceu na Idade Antiga pelos textos que compõem a Torá judaica ou o Velho Testamento, e que revelam uma parte das leis gravadas por Deus na natureza, e também pelos evangelhos que colocam a vontade de Deus, ou melhor dizendo, recolocam a vontade de Deus num novo patamar na relação dos homens entre si. E com isso, na Idade Média, de tempos em tempos, muito por expressão do papado, não é? O Papa é considerado uma autoridade dotada da infalibilidade, quer dizer, ele não falha, ele é o porta-voz, digamos assim, de Deus na Terra, né, no período medieval, e por isso essa ideia de um direito vinculado à vontade de Deus é muito muito forte, né? Mas percebam que, comparado com o modelo grego, esse direito perde o seu caráter cosmológico, porque a cosmologia agora é uma cosmologia antropocêntrica. Não é a natureza que é perfeita, mas é Deus, a quem os homens foram feitos em imagem e semelhança, e, portanto, essa o valor que referenda toda a construção normativa é a cosmologia antropocêntrica. E, nesse sentido, o homem teria sido escolhido por Deus para se sobrepor aos demais seres naturais, aqueles que vivem na natureza, que vivem na comunidade, na sociedade, nas áreas rurais, nas áreas urbanas, etc., etc., porém, segundo
as regras de Deus, segundo suas regras, né? Esse justnaturalismo de inspiração teológica, ali pelo século XVI até o século XVIII, vai sofrer paulatinamente uma perda da influência desse caráter eh, teológico e vai assumindo um caráter racionalista. É preciso lembrar que, nesse momento histórico, nós assistimos à Reforma Protestante, não é? Ao surgimento de várias das denominações clássicas do protestantismo, e isso estabelece uma nova, um novo parâmetro, melhor dizendo, um novo parâmetro para a análise da relação do homem com Deus. Não há mais uma verdade absoluta imputada ao Papa, ao papado, ao catolicismo, e há outras formas de se ler as escrituras e, portanto, esse caráter teológico acaba perdendo um pouco a sua centralidade, justamente porque há um enfraquecimento da Igreja Católica, ao mesmo tempo que as igrejas protestantes vão assumindo um papel mais relevante na estruturação da sociedade. Esse direito, então, no período do justnaturalismo racionalista, continua sendo visto como uma ordem pré-estabelecida, quanto a isso não há dúvida, ele está gravado na natureza e continua gravado na natureza, mas na natureza do ser humano e da sociedade. E, num primeiro momento, o que se vai defender é que o direito natural é descoberto pelo homem porque ele usa a razão, que é um dom de Deus, um dom que Deus concedeu ao ser humano para que ele pudesse estar em condições de extrair da natureza o direito gravado, né, nela gravado, né? Então, o direito que estava presente na natureza e que o homem, por meio do uso da razão, e não mais por uma revelação que a religião fizesse da lei natural, né, enquanto emissária de Deus, é o posicionamento, por exemplo, de Hugo Grotius, é, mas porque o homem usa a razão enquanto dom de Deus para observar a realidade circundante e extrair dela as normas jurídicas por meio da razão, por meio desse dom de Deus. Essa percepção racional é também fruto, numa outra construção, na construção de Leibniz, é fruto da liberdade que Deus outorga aos homens para que os homens, os seres humanos, enquanto instrumentos livres de Deus, construam o bem comum, né? Então, aqui percebam que não há uma entrega de um dom, que é o dom da razão, como na construção de Grotius, mas sim a percepção racional como fruto da liberdade do homem, do livre-arbítrio. Deus dota os homens dessa liberdade, e essa liberdade é utilizada para a análise racional daquilo que acontece com os homens na sociedade, na comunidade, no mundo, né, para que eles, então, livremente construam a ideia de bem comum. Durante o Iluminismo, entretanto, né, algum período depois, muito por força da construção de Kant, a razão passa a ser considerada como um atributo natural do ser humano. Deixa de haver essa intermediação de Deus, né? Então há uma laicização absoluta do direito, no sentido de não se recorrer mais à intervenção divina para dotar o homem de algo que ele usará para extrair da natureza as normas jurídicas que comporiam esse direito perfeito e identificado com a realidade, mas sim
a razão passa a ser considerada um atributo natural do ser humano. E por isso, o direito deve se reger por princípios da razão, sendo claro, sendo certo, e isso vai abrir espaço para que, algum tempo depois, alguns doutrinadores, alguns teóricos, alguns filósofos, alguns cientistas políticos estabeleçam a ideia daquilo que nós chamamos de positivismo. O direito visto como um sistema de normas que visa regular o comportamento social e que, por isso, é um instrumento de governo da sociedade. Se ele é um instrumento de governo da sociedade que se forma pelo pacto social, pela a circunstância dos seres humanos abrirem mão de parcela dos seus direitos, logo, esse Leviatã é dotado, né, o Estado é dotado de uma vontade política, e essa vontade política é que vai justificar a construção do direito posto, do direito que se estabelece para aquela sociedade. Claro que há um positivismo normativista, por exemplo, como o positivismo de Kelsen, há positivismos vinculados à aplicação do direito, como é o caso da ideia subjacente nas teorias da jurisprudência dos interesses e do realismo jurídico, em que o texto positivado pode e deve ser adaptado, adequado aos interesses presentes ou à realidade circundante, tá? Mas são modos positivistas, e eu aqui não quero retomar coisas que são atinentes a outras disciplinas. Nós precisamos avançar, nós precisamos caminhar para a ideia de analisar a sociologia do direito propriamente dita, e por isso eu quero centrar a minha análise no chamado positivismo de caráter sociológico. Na relação com o direito, o positivismo sociológico procura responder algumas perguntas. Quem cria o direito e por quê? Né? Foi Deus? Foram os homens? São os homens? Né? Por que uma norma é aplicada e por que uma norma não é aplicada? Então, o aspecto da sua efetivação na sociedade, da sua adesão, e aí, por exemplo, é impossível a gente não lembrar de uma expressão muito popular no Brasil, que as pessoas usam, sobretudo quem não tem formação jurídica, jornalistas usam muito, costumam dizer assim: uma lei que pega e uma lei que não pega, né? Tal lei não pegou, quer dizer, não houve uma observância espontânea das comunidades. E esse aspecto da espontaneidade na observância do direito me traz a possibilidade de retornar a uma diferenciação que, na primeira aula, no primeiro vídeo, nós conversávamos, que é a diferenciação entre a coercibilidade enquanto um elemento de existência do ordenamento e a eficácia ou os fatores que geram a eficácia do direito enquanto algo externo ao direito, enquanto algo que se verifica nas estruturas colocadas à disposição do direito para se fazer valer. E aí, eu queria lembrar uma passagem de um livro do Norberto Bobbio, que foi um grande filósofo do direito italiano, que é um livro chamado O Problema da Guerra e as Vias da Paz. Nesse livro, Bobbio trabalha a ideia de pacifismo a partir de uma série de vertentes, mas eu queria aqui, sobretudo, centrar a minha preocupação e a minha reflexão em duas das formas de organização desse raciocínio atinente ao pacifismo. O que Bobbio diz? Há vários caminhos para se construir esse pacifismo, quer dizer, para tornar uma comunidade menos adepta da guerra,
e mais adepta da paz, enquanto uma dicotomia que, como diz o professor Celso Laffer, é uma dicotomia que tem um termo forte e um termo fraco, né? Porque normalmente as pessoas definem a paz como um estado de ausência de guerra. Então, quando você consegue definir algo é, com o recurso quase obrigatório do outro par dicotômico, você mostra que há nessa dicotomia um elemento forte e um elemento fraco. A guerra seria, então, o elemento forte e a paz seria o elemento fraco. E o pacifismo nada mais seria, me parece, do que uma tentativa de tornar mais fortalecida, mais estabelecida essa ideia de paz. E aí, desses vários caminhos para a construção do pacifismo, Bobbio lembra dois que eu queria aqui centrar a minha análise e centrar a minha preocupação com vocês. O primeiro deles é o chamado pacifismo instrumental. Você retirar, você estabelecer mecanismos de retirar das pessoas a possibilidade de serem violentas, de se dedicarem ao não pacifismo. Então, você, por exemplo, procede a uma medida que gera o desarmamento. Você proíbe determinadas armas, você proíbe o uso de determinados instrumentos. Obviamente, isso tem que ser feito com o recurso a mecanismos que permitam a efetiva dificuldade da aquisição, da chegada até essas armas, né? Então, não basta você proibir a venda de armas às pessoas que normalmente compravam as armas segundo as determinações legais, mas você precisa também controlar o acesso indevido, o acesso equivocado, o acesso ilícito às armas. Né? Então, você precisa, por exemplo, fiscalizar as fronteiras para evitar tráfico de armas, fiscalizar as instalações militares para evitar o desvio ou o roubo dessas armas, né? E outras medidas como essas. Claro que isso tem o seu custo, tem a sua dificuldade, você precisa centrar esforços na fiscalização, na imposição de multas, e isso tem, obviamente, o seu custo. Mas, comparado com aquele mecanismo que Bobbio vai considerar como o mais efetivo, mas que ele também considera como o mais difícil de ser alcançado, que é o chamado pacifismo ético-moral, né? Que é a própria transformação do indivíduo, a sua própria vinculação com uma realidade que não está ali presente necessariamente, mas que você precisa culturalmente forjar no indivíduo. É o que, por exemplo, parece ter feito Mahatma Gandhi por ocasião da sua luta pelo fim do colonialismo britânico na Índia, é, em certa medida, o que fez Jesus Cristo, segundo as Sagradas Escrituras, quando demonstra que, quando ensina aos seus discípulos que uma violência deveria ser, vamos dizer assim, enfrentada, ou há um ato de violência deveria ser contraposto um ato de subserviência, né? Porque quando ele diz que se você leva um tapa numa face, você deve oferecer a outra, o que ele está querendo dizer é que se você não praticar o pacifismo, e é a mesma coisa que Gandhi propõe, se você não pratica o pacifismo, você não consegue gerar uma sociedade mais pacífica. Ora, diante disso, é óbvio que é muito mais difícil alcançar essa realidade do que pura e simplesmente retirar as armas das pessoas, desde que isso seja feito com a fiscalização e a participação dos poderes públicos, como deve ser. Agora, só a utilização do pacifismo instrumental não resolve. E não resolve por quê? Porque, como eu disse,
a fiscalização requer um custo, ela gera um custo, ela requer o emprego de recursos para se proceder a esse, eh, enfim, a essa atividade fiscalizadora e, portanto, você não consegue, via de regra, manter isso por muito tempo. É preciso vir acompanhada, porque ela é bastante eficaz. Você, em curto espaço de tempo, consegue diminuir os índices de violência, mas ela precisa vir acompanhada de uma política de formação de uma cultura de paz. Trocar o exemplo. A lei do cinto de segurança na cidade de São Paulo. Quando ela foi aprovada ali na década de 90, regulamentando algo que já constava do Código de Trânsito Nacional, nós assistíamos as pessoas dizendo será uma lei que não vai pegar. E ela pegou, quer dizer, ela teve eficácia, porque as pessoas encarregadas do poder público, sobretudo a prefeitura do município de São Paulo, eh, procedeu a uma fiscalização efetiva do uso do cinto de segurança, aplicando multas a todos os que estavam sem esse equipamento de segurança. Durante um bom período de tempo, os agentes de trânsito ficaram praticamente o tempo todo focados na verificação desse aspecto. Mas é inegável que existam outros aspectos da organização do sistema de fluxo de veículos automotores numa cidade que precisam também da atenção desses agentes de trânsito. E por isso, era preciso acompanhar essa atuação com uma campanha de conscientização das pessoas do porquê o uso do cinto de segurança, sobretudo nos bancos dianteiros dos veículos, que era o que àquela época se tensionava estabelecer como uma cultura da população. Essa campanha de conscientização foi feita e alcançou belíssimos resultados, a ponto de hoje ninguém entrar num veículo sem fazer esse movimento, com um braço ou com o outro, dependendo se você é o condutor ou se você é o carona, e isso demonstra que aquele instrumento, que foi a aplicação da multa, serviu por um tempo para que as pessoas se ambientassem, se acostumassem, se adequassem a esse novo modelo, mas o que de fato mudou a forma de adesão às determinações normativas foi uma campanha de estabelecer uma cultura de segurança no uso dos veículos automotores. Por isso que esse aspecto da relação entre direito e realidade, entre aquilo que efetivamente acontece na sociedade e a análise das estruturas jurídicas, é um objeto importante da sociologia. E aqui, para preparar o terreno para que a gente possa, nas próximas conversas, analisar o pensamento de alguns autores selecionados, eu queria trazer duas, enfim, a análise de dois pensadores. Né? Montesquieu, que a maioria das pessoas conhece por conta das suas obras, e sobretudo do Espírito das Leis, né? Em razão da separação dos poderes, também foi um cientista político que analisou muito a comparação de regras, de normas entre as diversas sociedades. E ele procurou, então, apontar as causas da diversidade do direito no mundo. Ele olhava os direitos, né, o conjunto normativo das sociedades e dizia: por que esse direito é tão diferente daquele outro? E ele sustentou que as leis eram diferentes porque as leis tendem a seguir os costumes de cada povo. Né? Nesse sentido, as leis tentam impor aquilo que já é, de algum modo, atávico ou, pelo menos, cultural naquela sociedade, naquela comunidade. Né? Então, as leis tentam impor algo que é culturalmente adequado àquela comunidade. Essas leis que seguem os costumes do povo
se contrapõe a outro tipo de imposição normativa, de imposição legal, que seria a imposição de normas desapegadas dos costumes. E o que é que ele conclui? Nas vezes em que eu tentei, em que eu analisei e vi que alguém tentou impor normas desapegadas dos costumes, esse ato foi visto como um ato de tirania e, portanto, havia uma forte probabilidade de insucesso. Ora, se eu imponho o pacifismo, se eu imponho o uso de cinto de segurança para uma comunidade que não tem esse hábito, que não tem esse costume, e não faço acompanhar essa medida, vista num primeiro momento como tirânica, relativamente à qual as pessoas têm alguma dificuldade em aceitar, em entender, em compreender as razões. Sem que eu faça, então, essa campanha de conscientização, a chance disso tudo depois ser inobservado, basta que eu não fiscalize mais, as pessoas teriam voltado a praticar aqueles atos que eu tentei coibir, né? Então, é preciso, e essa conclusão de Montesquieu nos mostra isso, que é preciso, sempre que se vai estabelecer uma lei que não corresponde necessariamente aos costumes de um povo, mas existe uma razão de segurança, uma razão altruística para se fazer, é preciso construir uma campanha de conscientização para que as pessoas passem culturalmente a aceitar aquele modo de intervenção na sociedade. Foi o que acabou acontecendo no Brasil e hoje praticamente ninguém mais anda em veículos automotores sem utilizar é, cintos de segurança ou equipamentos de segurança como esse. Outro autor que eu queria trazer para a gente analisar aqui é justamente Savigny, né? Friedrich Carl von Savigny. Ele é um dos representantes da chamada escola histórica do direito. Então, ao invés de fazer um estudo geográfico, como Montesquieu, que olhou várias comunidades e resolveu fazer uma comparação entre elas, Savigny usa a história, como os outros adeptos dessa corrente do pensamento, da chamada escola histórica do direito, mas Savigny vai dizer, olha, o direito evolui numa determinada direção, ele caminha por uma certa estrada, porque essa evolução vivenciada sofre influências do Volksgeist, né? Do espírito do povo. Geist pode ser também fantasma, mas na ideia do espírito do povo, daquela cultura local, né? E por isso a gente diz que a corrente da escola histórica do direito estuda a formação, que em certa medida é espontânea do direito, na sociedade. Ou como diz Ana Lúcia Sabadell, a escola histórica do direito realiza uma leitura do caráter social do fenômeno jurídico. Portanto, percebam, o direito continua sendo um direito positivo. É um direito que, para os positivistas, que são exclusivamente positivistas, é um direito que exprime a vontade da maioria, que exprime a vontade política da maioria. Mas, para quem é positivista, aberto a uma análise sociológica, nós podemos vincular essa evolução do direito a um certo modelo de organização da sociedade que forja esse direito e para o qual esse direito é forjado, né? Então, é este aspecto que eu queria, nessa conversa dessa semana, deixar bastante, enfim, bastante clara, tentei fazer isso, era esse aspecto que eu queria, então, nessa conversa dessa semana, sublinhar, para que a gente possa, nas próximas conversas, nas próximas semanas, analisar alguns autores específicos e importantes da sociologia em geral, ou da sociologia do direito, e que influenciaram um certo modo de pensar os problemas do direito a partir de uma visão da sociedade. Até a próxima.